Boa noite a todos, dando continuidade ao primeiro princípio dos 14 princípios da doutrina, o que é Deus. Vamos às respostas das questões dessa semana. A resposta 7ª, a 8ª e a 9ª. Por que Jesus revolucionou o mundo? Jesus Cristo, o homem que mudou a história da humanidade. Qualquer parte do mundo, hoje em dia, não importando a religião, terão que admitir que nunca houve um homem como Jesus de Nazaré. Ele mudou a direção da história, mudando paradigmas da humanidade. Hoje, a história se conta a partir do ano do nascimento de Jesus e se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. Reconhecimento inegável do seu papel histórico, independente de crenças e religiões. Através do seu comportamento amoroso, bem como da sua mensagem de esperança numa vida eterna, plena da presença de Deus, para aqueles que acreditarem e aceitarem como sendo filho de Deus, como todos nós somos. Jesus causou perplexidade nos homens mais cultos de sua época, mas ainda hoje suas mensagens são capazes de perturbar a mente de qualquer um que queira estudá-lo, livre de dogmas e julgamentos e preconceitos. Jesus se utilizava das parábolas para se fazer compreender. Tudo que Jesus nos deixou só terá valor se servir para transformar o mundo e a nós mesmos em pessoas melhores para o cumprimento das obras do Criador. No Espiritismo, Jesus é o espírito mais evoluído que já pisou no planeta Terra. No Islamismo, Jesus é um grande profeta, servo de Alá, e que fez muitos sinais. No cristianismo, Jesus é o Filho de Deus vivo, Messias, é o Senhor. Jesus esteve entre nós com o propósito de reconciliar o homem ao Criador. Todos os cristãos conceituam Deus como Jesus ensinou. Por quê? O que é ser cristão? É o nome dado às pessoas que seguem os ensinamentos e doutrinas do cristianismo deixado por Jesus Cristo. Os cristãos creem que existe apenas um Deus, a quem chamam de Pai, como Jesus Cristo nos ensinou. Desde o início, com um pequeno grupo de seguidores de Jesus, o cristianismo se espalhou por todo o mundo. Experimentou muitas interpretações, desacordos e lutas pelo poder ao longo dos séculos. A Igreja Apostólica Romana do passado ensinava que fora dela não haveria salvação. Para o Espiritismo, todos, ao se tornarem verdadeiros cristãos, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, cumprirão os desígnios do Criador. Os seres humanos de todas
as épocas e religiões do globo sempre gostaram de definir Deus. Mas Deus é indefinível. O Espiritismo diz simplesmente que Deus é a inteligência suprema, pois a diferença entre espírito e matéria é que ele tem inteligência e ela não. E a inteligência de Deus é infinita. Seus atributos são ilimitados. A criação do universo é um exemplo da inteligência do Criador. Como o Espiritismo conceitua Deus? Deus é o princípio fundamental para a doutrina dos espíritos. Não há vida, realidade, inteligência, senão pela vontade de Deus. Deus é a causa primeira de todas as coisas. Para o Espiritismo, o entendimento que os homens têm de Deus não está pronto, nem é definitivo. Está em constante evolução. O conceito de Deus modifica-se com o tempo, resultado de ampliações sucessivas de um conceito inicial, de abordagem complementares que destacaram aspectos diferentes de Deus, não considerados até então, e também de visões contraditórias que expuseram as limitações de explicações utilizadas em determinado momento. Por que pensam assim? A compreensão de Deus, alcançada por uma pessoa, é possível em face do seu conhecimento do seu grupo social. A tradução cristã é um exemplo. Moisés alcançou a ideia de um Deus que, não sendo mais voluntarioso, estabelecia um contrato, um conjunto de regras a serem obedecidas pelo seu povo. Amós compreendeu que a relação de Deus com o homem seria, embora severa, justa, o Deus de justiça. Oséias afirmou que Deus, na sua severidade, sabia perdoar os erros de seus filhos, o Deus do perdão. O deutero Isaías compreendeu que Deus de Israel era o mesmo de toda a humanidade, o Deus único. E Jesus traduziu em ações que todos são iguais perante Deus e que o amor é a relação básica entre Deus e suas criaturas, o Deus de amor. A visão histórica mostra que vários conceitos de Deus, aceitos em um determinado período, foram sendo abandonados, na medida em que deixaram de atender às expectativas das pessoas e de seus grupos sociais. No entendimento do Espiritismo, Deus não se relaciona ao mágico, ao místico, ao divinal, ao sacro, ao infinito, ao absoluto.
Deus não é matéria nem energia. Ele não tem forma definida. Deus não está restrito a uma pessoa, por mais evoluído que seja. Como Jesus, Deus não está no céu. Ele está nos seres, mas não se confunde com eles. Está nas coisas, mas não se confunde com elas. Deus não prescreve comportamentos, não determina um conjunto de regras a serem seguidas. Logo, não há desobediência à sua vontade, não há pecado. Deus não vigia, não fiscaliza, ele não pune, não castiga, não determina ou executa sentenças. Para o Espiritismo, Deus não aceita oferendas, sacrifícios, promessas. Não concede graças, dons ou favores. Não intercede, não aceita pedidos, não protege alguém em especial. Deus não atua através de milagres. Deus não está limitado à humanidade, ao planeta, Terra ou à Via Láctea. Deus abrange todas as coisas, todos os seres vivos, inteligentes ou não, encarnados ou desencarnados do universo. Deus se estende pelo cosmos e o mantém, universo organizado e ordenado, o Deus cósmico. Para a doutrina espírita, o universo é estruturado. As coisas não ocorrem por acaso. Em tudo há causalidade, inteligibilidade, significado. Deus, para o Espiritismo, é a inteligência suprema.